Aí comecei fiz técnico em automação, 6 meses lá, o professor me contratou, então trabalhei dando startup em máquinas, fazendo máquina para rodar e realmente na concepção de projetos. E aí, nesse meio termo, né, eu tocando na sede, um amigo em comum aqui da galera de Itapevi, o Chan, entrou em contato comigo e falou, cara, vamos fazer um forró, né, para Jesus e tal. Vim para Itapevi, fiz o forró lá com o pessoal, e aí Deus falou para eu fazer o louvor. O louvor tinha acabado em Itapevi, tinha alguns problemas aqui na igreja local, né, na Zona Oeste de São Paulo. E aí eu falei, ok, então se o senhor quer que eu venha para cá para estabelecer o louvor, tinha 2 anos de convertido. O senhor me arruma um emprego para cá. Aí eu vim num feriado lá em São Bernardo, vim para cá, entreguei currículo e apareceu uma porta de emprego em Alphaville. Chegando em Alphaville, comecei a trabalhar numa empresa bacana, lá, uma multinacional japonesa, né, do grupo Toyota e tal. E aí fui crescendo lá dentro e comecei a estabelecer o louvor de Itapevi. Comecei a fazer ministração com a galera, tal, aí começamos a fazer uma banda, 2 bandas, 3 bandas. E aí eu comecei a coordenar o trabalho na cidade de Cotia também, na Zona Oeste de São Paulo, do lado de Itapevi aqui. E aí eu comecei o trabalho lá quando tinha umas 50 vidas, que eu falei, vai acontecer a promessa de ser pastor e tal, mas eu só tinha o técnico e aí não estava meio assim e tal, não, mas eu vou ser pastor. Aí minha mãe me ligou e falou, você precisa fazer uma faculdade. Aí eu falei, não, mas eu vou ser pastor, né, eu tô aqui já, 40, 50 pessoas aqui na casa do irmão e tal. Aí ela falou, não, tem que fazer a faculdade. Aí meu pai me ligou depois de um tempo também e falou que eu tinha que fazer uma faculdade. Aí eu falei, não vou fazer faculdade, eu vou ser pastor. Aí eu fui pregar e aí Deus falou, você vai ensinar o quê se você não está obedecendo o primeiro mandamento com promessa? Exato. Aí eu falei, uau. Aí tem um amigo nosso que hoje está com a gente caminhando de novo, né? O Du. E aí ele andava comigo na época. Eu falei, ó, cara, toca aí Cotia que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Aí na época até ele me questionou. Cara, você tá abrindo mão, velho, você tá renunciando, você tá... Eu falei, eu tô obedecendo pai e mãe. Sim. E aí ele falou, não, você tá certo e tal. E aí eu peguei e voltei pro ABC, fui trabalhar numa multinacional francesa e deixei a obra. E nesse momento na minha cabeça eu tava deixando o chamado de lado. Então fica a questão profissional, né, com a questão ministerial, que às vezes é uma grande confusão na cabeça da galera, né, a pessoa acha, não, mas... O que é o que, né? Não, mas é o profissional e o trabalho, então aí o cara às vezes, não, eu tenho um chamado, aí fica no sofá esperando que o chamado aconteça, não Sim. vai acontecer, né? E aí se você também não só trampo, aí você esquece. Então, como você tem que entender, né? Eu honro muito o profético, então as profecias que eu recebo eu anoto, né? E eu vou trabalhando naquela direção. Né? Então você vai conduzindo, mas você vai levando, e fala, Deus, eu estou aqui à disposição. E aí, nesse momento, quando eu entendi que precisava tomar uma decisão, deixei o trabalho em Cotia e Deus honrou, porque eu fui para trabalhar para ganhar o dobro em São Caetano, uma porta que Deus abriu. Né? Comecei a fazer a faculdade de engenharia eletrônica. E aí eu voltei a morar em Santo André. E o que foi maravilhoso, porque eu tive uns 2, 3 anos para conviver com meu pai, que depois eu perdi ele. Então, se eu não tivesse voltado para Santo André, eu não teria nem vivido essa experiência que a gente teve ali, né? Porque eu já vou falar um pouquinho dessa situação, né, de ter perdido meu pai ali. Mas aí, quando eu voltei para ganhar muito bem, né, na multinacional francesa, esse 2008, e aí foi, olha, né, eu estava aqui com o chamado em Cotia, coisa acontecendo, e aí eu obedeci a Deus. Quando eu obedeci a Deus, e esse é um grande desafio na vida da pessoa que quer, né, cumprir o propósito de Deus, né? Entre o profético e as decisões que a gente vai tomando. Então eu tinha profecia, tinha mensagens do céu, que eu seria pastor, mas eu tinha a palavra de Deus, que era honrar pai e mãe. Então nessa hora, quando a gente for pesar, a palavra de Deus tem que ter maior peso. Né? Então vai pela luz, pela lâmpada, né, dos nossos pés. Porque quando eu tomei a decisão de honrar pai e mãe, que eu voltei para o ABC, eu me posicionei muito bem profissionalmente, já estava legal, mas ficou dobro de legal. Conheci, né, a minha esposa, né? Voltei a morar com os meus pais, que foi maravilhoso esse período, depois não tive mais acesso aos meus pais. Voltei a morar com o meu irmão do meio, que eu tive ainda esse contato, porque depois ele foi enviado para Recife, para Marília, depois para Recife. Foi o tempo que a gente teve ali de... Então, como foi família, né? Poderoso, porque foram 3, 4 anos assim que a gente viveu, que foi maravilhoso. Né, mesmo fazendo faculdade, foi ali que Deus me deu a esposa, a mulher da minha vida, depois me abençoou e na carreira, e tudo foi. E né, noivei, casei, depois convivendo lá com os meus pais, comprei apartamento,
foi morar e tal. E aí minha esposa engravidou. Então tudo ele me deu nesse período, né? A estrutura, a maturidade, a própria carreira profissional deslanchando, analista, supervisão, Sim. departamento. Aí precisou de alguém aonde? Em Itapevi, né? Na cidade que eu... Então eu estava, quem não conhece muito São Paulo, tá vendo? Né? Então eu estava no extremo oeste, eu fui para o extremo sul, né? E aí São Paulo é grande, né, galera? Então, e assim, meu, 100 e poucos quilômetros de distância. Aí o pastor que estava, né, me pastoreando precisava de alguém aonde, né? Na cidade de Itapevi. Aí ele sabia que eu tinha um vínculo com Itapevi e ele falou, Deus falou no coração dele. E assim, a promessa se cumpriu, né? Então eu voltei em obediência, me formei, estava sendo abençoado em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, familiar, tudo acontecendo, né? E aí eu voltei para pastorear Itapevi.